Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Neri aqui trazendo mais um pouquinho de informações sobre história da arte, ok? Então, vamos lá. Pessoal, hoje o nosso conteúdo ele é um conteúdo muito preciso, tendo em vista que o estilo artístico qual nós vamos falar hoje, ele tem um processo influenciador de toda a civilização, basicamente da maior parte, vamos colocar assim, de toda não, mas da maior parte da civilização ocidental, ok? Estamos falando de qual processo artístico ou de qual civilização que desenvolveu esse processo. Estamos falando, meus queridos, agora do processo da arte clássica, ou seja, da arte greco-romana. Então, vamos por ordem, vamos falar da civilização clássica grega, ok? E aí, meus jovens, quando a gente estudou lá atrás sobre arte egípcia, vocês lembram que eu disse aos senhores e às senhoritas, os egípcios vão ser os maiores, serão os maiores influenciadores da arte grega, ok? Os gregos utilizaram muito do que os egípcios produziram, principalmente no cenário artístico e na pintura, principalmente na questão da lei, principalmente na lei da frontalidade, como a gente percebe aí na pintura da ânfora, ok? Mas os gregos também desenvolveram outras características artísticas. Na arquitetura, desenvolveram 3 estilos próprios, baseado nas colunas. No teatro, desenvolveram o drama, a comédia. Na música, desenvolveram as escalas musicais. Então, artisticamente falando, os gregos foram grandes influenciadores das civilizações ocidentais. Consequentemente, uma das primeiras civilizações a serem influenciadas pelos gregos, grande civilização, vamos colocar assim, foram os romanos, ok? Mas os romanos é para outra aula. Vamos focar agora um pouquinho nos gregos, ok? E quem foi essa civilização grega? Qual o grande legado? Hoje a gente vai separar 2 detalhes para vocês. O detalhe da arquitetura, assim como o detalhe também das esculturas, ok? Vamos falar dos estilos arquitetônicos e dos estilos nas esculturas, beleza? Vamos lá. Porém, primeira coisa que a gente tem que detalhar é o seguinte: a arte grega, ela vai ser como qualquer outra arte da antiguidade baseada em deuses, ou seja, nas suas divindades. E os deuses gregos eles ficaram muito popularizados, já que grande parte da nossa sociedade conhece, no mínimo, Zeus, Poseidon, Hades, ok? Atenas e Afrodite. São os deuses mais populares do cenário artístico, são os deuses mais populares do cenário mitológico grego, ok? Então, junto com essa mitologia grega, nós vamos ter aí também um grande desenvolvimento do que nós podemos chamar da filosofia. E a filosofia, ela também entra como um papel influenciador da arte grega. Se a mitologia ela entra para dar as temáticas dos deuses, a filosofia ela entra como um cenário muito mais técnico, principalmente as questões do realismo anatômico, da simetria e a questão de proporção. Então, pessoal, a escultura ela é uma das partes mais conhecidas da arte grega, ok? A escultura principalmente no estilo clássico, que é a que vocês observam aí. Porém, ela não é o único modelo de escultura grega. Os gregos, assim como outros processos artísticos, passaram por um processo de evolução, transformação, ok? E aí, quando a gente observa esse período, o período arcaico, que é um dos períodos iniciais dessa escultura grega, a gente percebe que essa escultura ela tem um estilo um tanto diferente das que nós estamos habituados a enxergar.
Primeiro, ela parece muito mais uma escultura egípcia ou mesopotâmica do que basicamente uma escultura clássica real. No entanto, isso deriva-se devido à influência que os egípcios, principalmente os egípcios, tiveram dentro da cultura grega. E aí você tem essa reprodução. Você tem dois estilos de esculturas. Você tem a feminina e a masculina. A feminina recebe o nome de couré e a masculina couros. E couros significa o dorso do corpo masculino, ou seja, o tronco, a parte do tórax, ok? E a parte do abdômen, que é uma das partes mais exaltadas nesse período da escultura grega. A publicidade, ela pega muito da arte, principalmente as artes clássicas, para nos direcionar ao consumo do produto. E às vezes passa despercebido por nós. No entanto, um dos exemplos disso é aqui, ó. Essa produção aí, o perfume, a fragrância masculina é chamada de couros, onde na propaganda geralmente aparece o abdômen e o tórax do modelo, justamente fazendo uma referência a essa parte destacada pelos gregos, ok? Continuando aqui, a gente percebe o estilo clássico. O estilo clássico da escultura grega é esse estilo um pouco mais conhecido. Você tem aí o exemplo da escultura de Apolo. E vocês percebem que a escultura ela tem um realismo anatômico extremamente destacado, ok? Um dos detalhes principais desse destaque está aí no quadril. Essa curva que o quadril faz, ela simboliza algo muito importante no estilo clássico, que é o quê? A ideia de movimento, ok? Produzida pelo período clássico. Outro detalhe do período clássico é que as esculturas, além da ideia de movimento, elas começam a ganhar um realismo muito maior em formas anatômicas, assim como em tridimensionalidade. Um detalhe importante também do período clássico é que a escultura feminina ela começa a ganhar também uma importância maior. E o ideal de beleza clássico, que representa a figura masculina, voltando aqui, com formas extremamente atléticas, a figura feminina ela é representada com formas um pouco mais cheinhas, ok? Uma mulher mais volumosa, representada na figura da famosa escultura da Vênus de Milos. Outro detalhe, simetria perfeita é outro destaque desse período. E, além disso, a figura feminina ela também ganha o nu acadêmico, que é essa expressão aí de parte do corpo da escultura feminina também ficar despido. O outro período é o período da escultura helenística, ok? O período da helenística, ele basicamente marca aí o momento de conquista do Alexandre o Grande dentro da região grega, e aí é um período de influência de várias outras culturas artísticas, tendo em vista que as expansões de Alexandre foram muito extensas dentro do cenário do mundo antigo. E como isso se reflete na arte? Basicamente, a arte ela passa a ter características muito mais retratáveis, ou seja, como assim, professor? Os personagens eles começam a possuir feições próprias. Não é mais aquele rosto uniforme, aquele rosto que era um rosto padrão. Agora você tem características próprias para cada personagem. Exemplo, quando olhamos a figura aí de Zeus, cabelos longos, barba longa, essa é uma fisionomia que caracteriza a figura de Zeus.
Assim como o busto ao lado, que representa Alexandre o Grande, uma das grandes características é esse rosto bem arredondado e os seus cabelos encaracolados, representando características próprias do personagem. Então, por isso que no período helenístico, alguns autores vão chamar a escultura grega de arte-retrato, ok? Quando a gente caminha para a arquitetura grega, gente, ela é muito simples de entender. A arquitetura clássica em si. A primeira coisa que a gente tem que observar é que ela é marcada por colunas e o frontão triangular. O que é o frontão triangular? É essa parte superior que vocês percebem aí no famoso Templo Dórico em Atenas, ok? E as famosas colunas. As colunas, meus queridos, elas têm características de estilos diferentes. Ou seja, vamos lá, você tem os 3 tipos de colunas. A primeira coluna é a coluna dórica, que é uma coluna que ela tem um tamanho menor que as outras, ela é ligada direto ao chão, ou seja, ela não tem uma base, e o seu capitel, ele também não recebe decoração. É uma coluna bem mais simples, porém bem usual, principalmente na região de Esparta. A segunda coluna, a sequência das 3 colunas aí, elas têm um estilo chamado jônicas, que são colunas maiores que as dóricas e que recebem uma base ligando elas ao chão, e o seu capitel ele é decorado em espiral. E a terceira coluna, uma das colunas mais utilizadas devido ao seu requinte, principalmente durante o período de transição do período clássico ao período helenístico, é a famosa coluna coríntia, que ela tem uma representação muito mais detalhada em seu capitel. Seu capitel, essa parte superior da coluna, ele recebe um grande índice de decoração, ok? Pois bem, meus queridos, para a história da arte por hoje é só. Ainda vamos voltar a falar de arte grega, ou melhor, de arte clássica, pois é uma gama de conteúdo muito extensa, pois os gregos e os romanos produziram muita coisa que nós podemos analisar ainda. Então, fiquem na paz, fiquem em casa, resguardem vossas vidas e até a próxima.